título da mensagem dessa noite é: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A mensagem dessa noite é sobre a segunda vinda de Cristo. Nós já vimos na semana passada que a grande tribulação precede a segunda vinda de Jesus. Vimos isso em Marcos 13, 19 a 23. Nós citamos um texto mais longo, mas vamos nos deter neste aqui. A partir do verso 19, o Senhor Jesus disse: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Depois nós vamos ver, depois desse texto que examinamos na semana passada, nós vamos ver o nosso trecho mesmo, que é Marcos 13, 24 a 37. Jesus continuou dizendo: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Então vamos, versículo 24, a primeira parte diz: mas naqueles dias após a referida tribulação. Então a vinda de Jesus virá depois da tribulação a que a Bíblia se refere, a qual ele se referiu no mesmo texto que nós estamos examinando. E eu vou repetir, Marcos 13, 19 a 20, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, ele diz: mas naqueles dias após a referida tribulação. O que vai acontecer? Ele diz: o sol escurecerá,
a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Você já parou para pensar em ver essa cena? É um negócio assustador. O sol não aparece, ele fica escuro, a lua não dá a sua claridade, as estrelas caem. Como é que as estrelas vão cair do firmamento e os poderes do céu serão abalados? Eu fico imaginando que é uma coisa assim meio louca. Imagine a terra balançando para lá. Aliás, é isso que Isaías diz. Isaías 13, 9 a 13. Não vai aparecer aqui. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel. Agora vai ser cruel não é para os crentes, não, é cruel para os ímpios, viu? Com ira ardente e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. É o fim. Quando Jesus vier, ele vem para levar a igreja, nós vamos ver isso. Mas vai ser a vinda dele vai ser caracterizada pelo juízo de Deus sobre os que estão na terra, sobre os que vão ficar aqui e que não vão subir com ele. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Eu estou lendo Isaías agora. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abater o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, porque muitos já não estarão mais aqui, né? Mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Apocalipse 6, 12 a 14, dizem estes versos algo bem semelhante. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco, feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Imagine o céu se enrolando. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Eu imagino essa cena como pavorosa. Então Jesus disse: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Logo depois de dizer isso, ele disse: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Mateus diz assim, relatando esse mesmo acontecimento: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos vão se lamentar? Porque vai ser um tempo de horror para os povos da terra, os que ainda não estão em Cristo Jesus. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1,7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, isto é, aqueles que o crucificaram de vê-lo. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. E aí nós lemos novamente aquele trecho que eu acabei de ler, li há pouco, mas agora um pouquinho maior do que o que eu li. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo.
houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos, verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Agora veja o que eu ainda não tinha lido. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É um dia de ira para os incrédulos, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Mas Jesus disse, Marcos 13, 27, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É interessante que ele fala até a extremidade do céu. Naquela época não tinha avião, não tinha nada nos ares. E o número de aviões, de aeronaves que povoam os céus são inumeráveis. E o texto diz que ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso abrange céus e terra. Então, é a hora em que os anjos vão reunir os seus escolhidos. 1 Coríntios 15, 51, 52, você vai perguntar, como é que isso vai acontecer? É assim, ó, tchum, aconteceu. Todo mundo apavorado, a igreja já subiu. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, se estivermos vivos. Olha, no abrir e fechar, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, tudo acontece ao mesmo tempo. A Bíblia não diz que Jesus vem de duas vezes, a Bíblia diz que ele vem de uma vez só. Não existe nenhum relato bíblico que diz que Jesus vai vir, depois vai vir outra vez, ele vai vir de uma vez só. Quando ele vem para buscar a igreja, e ele vem para trazer juízo sobre a terra. Ele não vem mais como homem, ele vem agora como rei, e vem para reinar, e vem para trazer justiça e juízo sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 diz assim, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Não, peraí, não. Sim, acho que eu deixei de ler. Não, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Isto é, aqueles que já foram para a glória, né? Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Então Ele tira a sua igreja,
e ele exerce juízo sobre a terra. Agora, os irmãos, não esqueçam no texto que nós lemos e que não vamos ler novamente, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que Jesus, na sua vinda, vai destruir o iníquo, vai destruir o anticristo, e pelo sopro da sua boca, na sua vinda. Então, é tudo acontecendo num só momento. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6 diz assim, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque você sabe perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quem é que não vai escapar? Os que não estão preparados. Os que não creram, não receberam pela fé Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E Jesus acrescentou: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Os prenúncios disso ele já relatou e nós já vimos aqui. Ele fala de uma tribulação, não é? E, em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que presenciar estes sinais que Jesus dá aqui. E o sinal é a vinda do anticristo, é a manifestação dele. A palavra de Jesus bate com a do apóstolo João em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eu já trouxe para vocês há 2 domingos atrás. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A geração que vier a ver a vinda do anticristo, a sua manifestação, pode saber que é questão de pouquinho tempo. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Por que o Filho não sabia? Eu creio que porque Jesus estava limitado como homem aqui. Eu creio que hoje ele sabe. Eu não sei, você não sabe. E ele não diz para ninguém. Estejam de sobreaviso e vigiem. Marcos 13, 33. Porque vocês não sabem quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Olha, olho aberto. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Mas uma coisa você pode saber. Aqui, quando é noite, em outro lugar, e assim, cada lugar vai ser um horário. Então, vai ser um horário para cada um. Agora, quando vai ser, ninguém sabe. Não sabemos que horas vai ser no Brasil quando isso acontecer. E ninguém sabe quando vai acontecer no seu lugar. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo, não encontre vocês despreparados, não encontre vocês onde não deviam estar. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. É com essas palavras que Jesus conclui o capítulo
o que está registrado em Marcos capítulo 13, que trata desse assunto, de forma breve, bem objetiva e específica. E, concluindo, nesse trecho que nós já vimos na semana passada e hoje, nós temos 5 advertências. Marcos 13, 9, estejam de sobreaviso. Marcos 13, 23, estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Versículo 33, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Versículo 35, portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Versículo 37, o que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. E eu digo para mim, para você, para todos nós, vigiemos.